Olá, você vai submeter o seu projeto de pesquisa para a plataforma Brasil e não faz ideia de como escrever o termo de consentimento livre e esclarecido? Calma, PhD, você está no lugar certo. Depois da vinheta, eu vou te explicar o que é o TCLE, por que ele é um documento tão importante e como que você vai escrever o TCLE. Não saia daí. Então vamos lá, o que que é o TCLE, né? O TCLE é a sigla, né, para o termo de consentimento livre e esclarecido, tá? Esse é o documento mais importante para o comitê de ética, porque é lá onde você vai explicar ao participante qual é o teor da sua pesquisa, tá? E é lá onde ele vai assinar dizendo que ele foi esclarecido sobre a pesquisa e que ele aceita livremente participar, dando para isso o seu consentimento assinado, e daí ele vai assinar, tá? Então, esse é o documento mais importante, por isso é o documento que mais volta com pendência, porque normalmente as pessoas não sabem exatamente quais informações colocar ali. É justamente isso que eu vou te ensinar neste vídeo. Assiste até o final. Então, ele é tão importante porque ele garante ao participante da pesquisa o respeito, né, aos seus direitos. Ele informa ao participante a que procedimentos ele será submetido. E por isso, qual será, né, a forma que você deve escrever esse TCLE? Bem, primeiro ele deve ser escrito no formato de convite, tá? Você não pode começar o seu TCLE dizendo assim: declaro para os devidos fins que aceito participar da pesquisa tal. Não, isso era antigamente, não existe mais, tá? Todo TCLE agora que você vai escrever é no formato de convite. E quando eu falo agora, é dos últimos anos já, tá? Então é no formato de convite. Então você vai começar assim: você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada X, daí coloca o título, né, da pesquisa, da aluna de mestrado, doutorado tal, aí coloca seu nome, orientada pela professora, doutora, aí coloca lá o nome da orientadora, da universidade tal, tá? Começa mais ou menos assim. O seu TCLL deve ser muito claro, tá? E você deve levar em consideração quem é o público-alvo da sua pesquisa. Então, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa com idosos, você vai usar uma linguagem. Se você vai fazer a sua pesquisa com professores, você vai usar uma linguagem que esses professores vão entender. Você vai fazer a sua pesquisa, por exemplo, com crianças, já não é nem TCLE mais, agora já é TALE, que é o termo de assentimento livre e esclarecido, que vai ser um documento que a gente vai conversar em um outro vídeo, tá? Então, a depender do seu público, você tem que usar uma linguagem que esse público vai entender. É como eu sempre falo, escrever é um exercício de empatia, tá? Você tem que se colocar no lugar, né, do leitor para saber se ele vai entender. Então, faça esse exercício de empatia ao escrever o seu trabalho. Ao escrever não só o seu trabalho, como também o TCLE, né? Então, no TCLE mais especificamente, que é o nosso objeto de estudo desse vídeo, você deve escrever também o objetivo da pesquisa. Então, qual a finalidade dessa pesquisa? Por que essa pesquisa está sendo realizada? O participante tem o direito de saber, né? Depois você deve colocar todas as informações de como os procedimentos da pesquisa vão ser realizados, tá? Principalmente em quais etapas o participante será acionado, né? Como será a participação dele, em quais dias, em quais horários, em que local, né? Para que ele tenha essa organização para fazer o deslocamento. Outro detalhe super importante, você tem que expressar os benefícios e riscos da pesquisa. Benefício é mais fácil, né? Você dizer por que que a pesquisa vai ser boa para a pessoa. Só que não é tão simples assim, porque tem pesquisas que o benefício ele só vem a longo prazo, que não é a pessoa diretamente que vai receber o benefício, mas com o avanço da pesquisa, a sociedade no futuro vai receber. Então, isso é um tipo de benefício, você pode escrever lá de uma forma que o seu leitor entenda. Caso tenha algum benefício direto, melhor ainda, né? Ele vai enxergar como isso vai ser bom para ele, né? De uma forma mais imediata. Já os riscos é um pouco mais complicado de escrever. Por quê? Porque normalmente você acha que a sua pesquisa é muito simples e que não vai ter risco nenhum. Só que para o comitê de ética, toda pesquisa envolve riscos e isso precisa estar muito claro no seu TCLE. Então, o risco ele pode ser de mínimo, né, a mais grave, mais severo. Normalmente, os riscos, né, das pesquisas com seres humanos, por exemplo, a área de ciências sociais e humanas, são riscos mínimos, né? Normalmente, os objetos de estudo, os instrumentos de estudo vão ser entrevistas, vão ser questionários, e aí você vai dizer, não tem risco nenhum, só que na verdade tem. Para eles tem. Então, tem algum tipo de risco, você tem que pensar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, uma aluna minha, né, do meu curso da Escola na Plataforma, que é o meu curso para aprovação do projeto no Comitê de Ética em até 30 dias, tá? Ela me falou assim, em um dos nossos plantões de dúvida, Paula, eu vou fazer uma pesquisa com comunidades ribeirinhas, tá, de uma das barragens que estourou. Então imagine, quando ela vai fazer a entrevista, o questionário, quão emocionante não é, né? Esse instrumento ele pode evocar memórias
tristes, tá? Então, tudo isso é um tipo de risco para o participante. Esse é um risco mínimo, mas você deve colocar lá o risco, né? E dizer também como você vai minimizar. Então, qual é a forma que você vai fazer para minimizar, tá? Esse risco, vai dar algum tipo de suporte psicológico para esse participante? Como que vai ser, né? Outra situação, por exemplo, é de você fazer alguma pergunta que o participante vai ficar constrangido em responder. Então, para minimizar esse risco, você pode, por exemplo, dar a ele o direito de conhecer todas as perguntas antes de começar a entrevista, né? Ou fazer a entrevista numa sala reservada para que ele tenha mais privacidade, tá? Então, você tem que dizer o risco, a gradação desse risco e dizer como que você vai minimizar esse risco, certo? Outro ponto super importante do TCLE é o sigilo. Você jamais vai poder expor o participante, certo? Nem rosto, né? Nada que identifique o participante. Claro que existem algumas pesquisas que você vai precisar fazer isso. Por exemplo, eu tenho outra aluna que ela trabalha com artistas, né? E daí ela precisa revelar o nome desses artistas, até porque uma das premissas da pesquisa dela é dar voz a esses artistas. Então, ela tem documentos específicos, né, que eles assinaram dizendo que eles aceitam que o nome deles e a imagem deles e as suas produções artísticas sejam apresentadas, mas é a característica da pesquisa dela. Via de regra, você não expõe o participante. Por exemplo, um participante doente, você não pode expor ele, não tem necessidade, né? Se precisa mostrar, por exemplo, você vai fazer um tratamento capilar, né? Você pode mostrar o rosto, mas coloca uma tarja preta para não mostrar os olhos, né? Ou então cobre a face inteira, tá? Para que não identifique o participante. Então, esse é um sigilo, né? Essa confidencialidade dos dados, ela precisa ser mantida. Outra coisa, você não deve mencionar os nomes, né? Com exceção de um trabalho como esse da minha aluna que eu acabei de mencionar, por exemplo. Mas você não deve mencionar os nomes. Então, normalmente a gente trabalha com códigos, né? Ou você cria um código totalmente aleatório, ou usa a abreviação das letras do nome da pessoa, mas de uma forma que não dê para identificar quem é, certo? Outra coisa importante é você deixar contatos, então você tem que dizer para que é que serve um comitê de ética, qual é o endereço do comitê de ética, caso a pessoa queira, né, ir lá procurar seus direitos, então qual é o endereço do comitê de ética, qual é o horário de funcionamento, qual é o número do telefone, o número do telefone também, né, e o contato dos pesquisadores que vão ser você, aluno de mestrado ou de doutorado, tá? Ou e também do seu orientador, tá? Então, são essas duas assinaturas que deve ter no trabalho. Na verdade, o orientador nem sempre vai precisar, mas a sua de pesquisador vai e a do participante também, esse é um obrigatório. O participante pode ser ele ou seu responsável legal, certo? Isso aí é bem tranquilo. É recomendável que você entregue o documento em duas vias, certo? Então, uma via vai, todas as vias vão assinadas por você e pelo participante. Uma via fica com ele, outra via fica com você. Você deve guardar essa via, né, do TCLE até 5 anos, caso, né, alguém, alguma instância, sei lá, o comitê de ética venha a solicitar, beleza? Outra coisa que deve ter também é esse local, né, de assinatura que eu já mencionei. Então, esses são os pontos principais que um TCLE deve ter, certo? No meu curso, no Decorando na Plataforma, além de ter uma aula muito mais aprofundada de TCLE, de TALE, enfim, eu tenho também um exemplo, né, de TCLE, a gente tem os nossos plantões de dúvidas, onde eu tenho dúvidas mais específicas em relação à pesquisa, então vale muito a pena conhecer. Se você quer conhecer o Decolar na Plataforma, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo, tá bom? Me manda a sua dúvida sobre a aprovação do projeto em comitê de ética via Plataforma Brasil, que eu vou ficar muito feliz em te responder, beleza? Quem sabe até em um vídeo como esse, imagina. Então se inscreva no canal também para receber mais conteúdos sobre Plataforma Brasil, escrita acadêmica e pós-graduação de uma forma geral. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!